Você eu não, assisti. né? Tô por fora, gente. Tava dizendo pro Yuri aqui no intervalo que todos esses realities eu assisto. Tem um outro, inclusive, eu não sei se você conhece, Yuri, mas que é um prato cheio para quem é psicólogo. Ele se chama The Circle. Tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, Já tem na ouvi falar. França. Marcos já, é né? o Círculo. Como é isso? Aquilo ali, gente, estudo de caso maravilhoso, porque você coloca várias pessoas dentro de um prédio, isoladas em seus apartamentos, e elas só têm a rede social do The Circle para se comunicarem. Pro mundo exterior. Elas não, entre eles. Entre eles, entendi. Para fazerem vínculos, para montarem estratégias. E algumas pessoas entram lá como catfishes, que eles chamam, né? Que são as pessoas que criam um perfil falso. E aí, ali, a gente vê todo esse processo de adoecimento que a gente vê aqui fora, por exemplo, de Instagram e etc., das pessoas tentando... Algumas pessoas saem do programa porque adotaram um perfil fake que não foi para frente. E aí, quando eles saem, eles vão explicar, né? Por que adotaram aquele perfil. Eles falam assim, porque se eu entrasse como eu mesmo, talvez eu fosse um perfil muito desinteressante, eu saísse na primeira semana. E isso é o que acontece no Fake, nosso... né? Então, como uma estratégia mesmo. Pra Exato. Uma fuga, né? Só que, muitas vezes, não vai adiante. Por quê? Quando eles estão ali conversando com as outras pessoas, alguns se passam por mulheres, por homens e etc., sem serem, eles se perdem no meio do caminho porque eles estão tentando criar um personagem. Quando a gente traz isso para a nossa vida, isso é o que mais acontece. Eu tenho pacientes, mesmo sendo o foco TDAH, às vezes alguns trazem alguns relatos, por exemplo, em relação ao Instagram, rede social Instagram. Instagram, você posta só o que você quer. É verdade. Você posta o melhor dos mundos, a melhor viagem, o melhor ângulo, a melhor foto, a melhor roupa, melhor isso e tal. E quem está ali acompanhando e desconsidera esse aspecto de que é algo ali que não necessariamente é real, entra num processo de sofrimento absurdo, porque começa a se comparar. Aí pensa no TDAH, né? Como é que é a cabecinha do TDAH olhando isso aí? Carol, tá vendo como é que eu sou inútil? Ó, a pessoa ali estudou no mesmo lugar que eu, fez o mesmo... Olha só, tá viajando, tá lá em... Sei lá, tá nas Maldivas. Enquanto eu não consigo ir nem para Pirinópolis. E para Caldas Novas. Será, gente? Dividiu em 24 vezes. Você não sabe. Ela pode, inclusive, ter recebido de presente essa viagem de alguém. Então, assim, esses realities eu costumo assistir todos, porque eu consigo observar muitas coisas. Aí, voltando ao Casamento às Cegas. Acompanhei vi exatamente este trecho. E, inclusive, foi muito curioso, você deve ter visto, que antes dele dar negativa ali no altar... Porque a noiva estava crente que ia receber um sim. Né? É no altar? No altar. O negócio é o seguinte. Explica aí, Yuri. Eu vou explicar. Vamos explicar, que muita gente não conhece. Contextualizando para quem nunca viu. Casamento às cegas é uma parada que você conhece, entram, sei lá, 10 desconhecidos de um lado, 10 do outro. E aí eles entram nos pods, que é de como se fossem umas cabines fechadas e você só escuta a voz da pessoa. Você fica lá, sei lá, uma semana conversando com a pessoa. Tem uma parede no meio. Tem uma parede, você não sabe vê quem outra é. pessoa. Aí você pede a pessoa em casamento. Você conversa com uma voz, você não sabe como é a pessoa. E aí fala assim, cara, quer casar comigo? A gente se dá muito bem, a gente se dá muito certo. Aí tá, aí a pessoa vai conhecer no final dessa primeira etapa, que é aí que abre as portas, as pessoas vão se ver pela primeira vez. E aí pode ser que às vezes você imaginou que a pessoa era tipo, era alta e é baixa, era magra e é gordinha, então já começa aí a treta de você associar a voz com uma imagem que às vezes pode não casar. Aí eles vão para uma lua de mel, eles vão passar 30 dias juntos, e aí vão se conhecer, vão dividir a vida, né? E aí no final do programa, eles tipo ficam namorando ali 30 dias, e no final do programa, no altar, que eles vão dizer sim ou não. Não, aí antes eles conhecem as famílias. Conhecem as famílias. Tem etapa. Conhece as famílias, conhece se já tiver filho, conhece o cachorro do outro e tal. Enfim, vai se ambientar. E no final desses 30 dias, eles vão lá falar em cima do altar. A juíza lá de paz pergunta, você aceita sim ou não? E rola, às vezes um fala sim, e na hora que vai perguntar pro outro, o outro fala não. É isso. E nisso os parentes estão lá e tal. Bullying em rede nacional, sinistro, pelo velho. amor de Deus. Treta Sim. sinistra. E nesse caso em particular que o Yuri tá falando, quem acompanhou ele desde o início percebia muito claramente que o rapaz ele estava encantado pela noiva.
quando ele estava ali apenas nas cabines, sem saber como que ela era fisicamente, porque você não tem ideia de como que a pessoa é. Tá? Você se identifica o quê? Com a proposta desse programa, Laura, hoje em dia, todo mundo está muito visual. Eu me aproximo de fulaninho, porque fulaninho é o gatinho, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Mas quando eu vou conhecer, em termos de valores, etc., não tem nada a ver comigo. Então, qual que é a proposta do programa? Sem se conhecerem pessoalmente, sem ver nenhuma foto, sem nada. Eu me identifico com a pessoa. Resgatar, né? O antigo mesmo. Exato. Né? Só que aí é que está o lance desse reality. Por quê? Algumas pessoas, por mais que tenham se identificado, tanto em termos de valores quanto visualmente, quando viram a pessoa, que é o caso desse participante, ele achou a mulher linda, incrível, maravilhosa. Se davam super bem. Quando chegou no dia do casamento, aí a família apareceu lá. A mãe, ela foi direta, assim, muito... Horas antes do casamento. Horas antes do casamento. Ela virou para ele e falou, você não devia se casar. Você está se precipitando, você é muito novo, ela é uma pessoa boa, mas você vai se arrepender porque eu te conheço, porque você sempre morou comigo, você tem tudo na sua mão, você não sei o quê. Blá, 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 blá. Eu adoro eu te conheço. Você não tem maturidade para não sei o quê. E ele... Uma criança de 20 e tantos. E foi uma grande surpresa, né, Yuri? Na hora que ele disse não, porque quando a mãe começou a falar isso, ele rebateu e falou, eu sei exatamente o que eu quero e eu vou casar. Aí chegou no altar, não. Ela falou sim, sorridente pra ele. Gente. Ela falou sim. Foi um negócio assim que doeu a alma, velho, aquele momento. Doeu. Ela falou sim, sorridente, na hora de perguntar pra ele. E aí, olha só, Yuri, esse programa... Mas aí ele falou, peraí, volta aqui. Que eu ainda tô nessa... Ele falou assim, não... Laura começou a sofrer. Eu acho que foi assim, eu acho que ele começou a falar assim, minha rainha... Que ele chamava de minha rainha. Infelizmente não... E aí foi explicando, não estou pronto, não sei o quê. O cara deu uma murchada. Não, e ela tá com aquele sorrisão assim, ela... Ela falou assim, velho, acho que ela tava incrédula e depois ela saiu, ela desceu do altar e foi caminhando, velho. E aí, Yuri, vamos lá, pegando aqui uma análise psicológica, que é o que me faz assistir esses programas. A nossa sociedade está muito doente, mas não é pouco, não, é muito. E não só aqui no Brasil. Esse programa ele existe em... Tem a versão França, tem a versão Estados Unidos, tem assim como The Circle, assim como Big Brother. E esse é do Brasil. Esse particular foi do Brasil. São dois... Tem uma atriz e um ator que apresentam esse programa, né? O nível de adoecimento. Olha só, essas pessoas que toparam se submeter a este experimento, porque é um experimento. É um experimento. Você ser colocado ali numa... Que nem o Big Brother. É um experimento. Que ali você está tendo privação social, você detesta a pessoa e está tendo que olhar para a pessoa todos os dias. É um programa que é criado para instigar o que de pior existe nas pessoas, digamos assim. Né? Em que sofrimento aflora. Nesse programa, o que acontece? Quem entrou ali se submeteu a esse experimento e falava isso, inclusive, no início do programa, por uma única razão. Que era assim, já tentei de várias formas, eu não consigo encontrar ninguém. Eu me entrego para relacionamentos e não tenho o mesmo, né? Assim, eu não recebo de volta o tamanho do que eu entrego. Ou, já fui traído várias vezes. Ou, mulheres muito bonitas falam assim, eu entrei aqui exatamente para que não me vejam. Porque as pessoas tendem a olhar para mim e pensarem que eu sou, sei lá, uma mulher objeto, só. Que eu não penso, que eu não sou inteligente, que eu não... Então, assim, são motivos diversos, mas... É pra desviar dos estereótipos, imagina. Exato. Tipo The Voice, né? The Voice também é assim. Só que você recebe um não profissional. Não de não vou casar com você na frente de todo mundo. É um pouco diferente. E as portas se abrem no The Voice, mesmo que a pessoa leve um não. Ela recebe convites depois, né? Agora, nesse, não, né? A autoestima vai lá pro chão. Mas, enfim, o que acontece? As pessoas chegaram ao ponto de se submeterem a esse tipo de experimento. E é sofrido, porque ainda tem um detalhe. Enquanto as pessoas estão se conhecendo nesses pods, às vezes acontece de uma pessoa gostar de duas. Um carinha gosta de duas mulheres e não sabe se decidir. Rolar mesmo. E essas duas mulheres estão sabendo que ele gosta das duas, porque elas se encontram depois numa espécie de lounge que tem lá e conversam. Então, é meio que assim. Aí, no dia seguinte, a pessoa vira e fala, Joãozinho, fiquei sabendo que você disse para Mariazinha que ela era a sua primeira opção, sendo que você me disse ontem que eu era a sua primeira opção.
Vamos pensar em termos de saúde mental, Laura. As pessoas estão chegando ao ponto de se submeterem a este tipo de experimento por estarem tão perdidas no mundo externo, ou tão fixadas num estereótipo, ou tão fixadas ou romantizando tanto um determinado tipo de relação que elas acreditam que o amor é impossível de ser encontrado de uma outra maneira. São os amores líquidos, né? Como diria Bauman. Então, modernidade líquida. É muito sofrimento, tá? É muito sofrimento, porque às vezes uma pessoa ela de fato se encanta e pensa, poxa, encontrei o homem da minha vida, encontrei a mulher da minha vida. E aí, esse programa ele tem uma outra etapa. Os que se casam, eles são acompanhados. Né? Tem uma parada que rola 6 meses depois. Eles são acompanhados, eles vão sendo filmados ali no dia a dia. E tem pra ver se tá dando bom. E tem alguns que se separam no meio desse processo e que viram um caos e que viram não sei o quê. E o público acompanhando aquilo quando entra a nova edição desse programa. Ou seja, é uma exposição absurda, assim como se vê no Instagram, no TikTok, no Facebook, sei lá onde for, na rede que for, né, na rede social. Da tentativa da pessoa criar uma coisa que não necessariamente é real. Caraca. Pensando em termos de relacionamento, será que o relacionamento vai ser sempre perfeito? Não vai. Tem gente que faz muita fantasia com esse negócio de relacionamento, né? Sim. Às vezes procura a psiquiatra, psicólogo, pensando assim, cara, tipo, idealizando como deveria ser um relacionamento, porque ele vê, tipo assim, uma pessoa que se relaciona pouco, tem dificuldades com relacionamento. E aí eles procuram o profissional, porque não, mas meu relacionamento não é assim como o do fulano, que tipo, vê no Instagram, que só mostra a parte boa. Exato, mas é o Instagram, gente. Então vocês vocês devem ver também casos de pessoas que vivem num mundo assim, cara, não é assim que é relacionamento, tá ligado? Tem pessoas que estão perdidas, vocês percebem isso? Pessoas que estão perdidas com relação a relacionamento. Muito. Você não vê só, assim... E não só amoroso. Eu tenho um paciente que ele entrou em depressão porque ele via os amigos, ele via os colegas de sala super entrosados, super amigos, saindo para lá e para cá. E ele era convidado, inclusive, para algum desses sociais, assim. Uhum. E ele sabe, né, assim, ele tem consciência de que aquilo dali é Instagram. Mas... na hora que ele pensa ali, ele... gente, mas olha só, fulano consegue isso. Fulano já tá até namorando e eu não. Enfim, compara, né? O Instagram tem que tomar muito cuidado, né, com essas redes sociais. TikTok também agora, eu não sou da adepta ao TikTok, mas dizem que também tem muito isso. TikTok, eu entro lá, cara, eu fico tão bagunçado que eu não demoro mais que 2 minutos lá e saio. Eu fico perdida. É demais. É porque ele não tem nem menu. Você abriu, vídeo, lá, dancinha, lá, cambalhota, lá. É uma hiperestimulação absurda pra quem tem TDAH. Então, meu Deus do céu, aquilo ali é pra enlouquecer o TDAH. Eu achava que era só comigo, gente. Não, ué. E olha, porque eu tenho 39 anos, então eu não entro. Eu entro no TikTok pra postar meu vídeo e saio. Porque os mesmos vídeos no Instagram eu posto lá também, tal, porque é uma rede que tem um alcance legal. E as pessoas também, muita gente entende esse meio do TDAH através de... As pessoas veem através do TikTok, né? Tem uma galera que tá muito no TikTok e outra muito no Instagram. Então são públicos diferentes. E aí você leva a mesma mensagem para os dois. Agora, assim, até Instagram eu já tô meio que saindo. Eu tô muito mais no YouTube ultimamente. E assim, eu vou ser bem franco com vocês. Eu não dou conta dessas redes que tem que se mostrar o tempo inteiro, que você tem que falar o tempo inteiro. E, tipo, velho, às vezes eu não quero mostrar que eu tô tomando café da manhã, tá ligado? E você tem que estar lá, é complicado. Yuri, olha só. Aí, lá vem eu venho enxerida aqui, interrompendo você. O meu Instagram profissional, ele não tem nada pessoal. De vez em quando, eu boto nos stories ali meu filho em particular. Por quê? Porque meu filho é TDAH. E eu trabalho com pessoas com TDAH. Nas férias, eu postei 4 stories, apenas 4 stories, nos quais eu estava na praia. Mas assim, não era nenhuma pose escandalosa, não era nada. Inclusive, saída de praia longa e tal. O que eu recebi de mensagem no WhatsApp, direct, assim, algumas pessoas chocadas, porque... meio que a psicóloga... Como assim? Como assim? A psicóloga
Eu tava super bem vestida, assim, só que mostrando o meu outro lado, que eu nem todo mundo conhece, que é um lado muito gaiato que eu sempre tive. De, por exemplo, tinha uma foto que eu tava deitada no capô do bug de cabeça para baixo. Outra que eu tava pendurada num balanço, num coqueiro lá em Maragogi. Coisas assim. Outra que eu tava numa lancha. Aí, as pessoas meio que ficaram em choque. Eu não sei se isso acontece com você. Essa é você, né? Alguns falavam, nossa, Carol, que legal. Alguns adoraram, né? Que legal ver esse outro lado que eu nem imaginava, porque você é tão séria, tão brava, tão não sei o que e tal. Você tem... Gente, eu tenho esse lado. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano que também tem férias, também viaja, né? Mas eu procuro ter muito cuidado por isso, porque sempre tem os dois lados. O que você posta ali da sua vida pessoal, alguns sempre vão achar muito legal e outros vão estar sempre criticando. E eu não quero ser minada, receber nenhum tipo de energia negativa neste sentido que impacte no meu trabalho. Então, por exemplo, ninguém sabe quem é meu marido, por exemplo, ninguém nunca viu por foto. Sabe que é casada, mas não tá por ali, né? Não sabem onde eu moro, não sabem qual é meu carro, não sabem... nem essas coisas. Estou caminhando em tal lugar, como você faz? Você caminha aqui aos arredores. Se for alguém que tem uma intenção ruim, sabe muito bem onde você mora, tá? Alguém aqui de Brasília.